Fala, amigos da TV Justiça, hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É a última edição de 2016 do Plenárias, que está começando agora. Hoje com os principais momentos da sessão do dia 19 de dezembro de 2016. Karina, essa foi a última sessão do ano de 2016, um ano marcado por fortes momentos, muito debate jurídico, criando expectativas para 2017. No caso, para esta última sessão, normalmente as expectativas dos julgamentos que aconteceram e também com relação ao discurso da presidente, no caso do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos ver ainda nesta edição do Plenárias, os principais momentos a respeito desse discurso em que se faz um balanço a respeito dos números do Supremo Tribunal Federal durante o ano. Mas julgamentos de destaque que nós tivemos também nessa sessão. A grande expectativa dessa última sessão plenária é justamente, como você falou, os números de julgamentos que foram realizados, processos baixados tanto nas turmas como nos gabinetes, um balanço geral do trabalho todo do ano judiciário feito pelo Supremo Tribunal Federal. Mas também na segunda-feira, nessa última sessão, nós tivemos alguns julgamentos realizados. Ao todo foram 4 julgamentos em tese, porque em um deles, o julgamento de uma petição da relatoria da própria presidente, ministra Carmen Lúcia, acabou colocando ponto final em outros 13 mandados de segurança que versavam sobre o mesmo tema. Cargos comissionados junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Essa era a discussão, se havia irregularidade ou não na lei que acabava criando esses cargos comissionados. E também na segunda-feira, nessa última sessão plenária, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de um dispositivo de uma lei do Estado de Rondônia que permitia que no próprio Tribunal de Contas do Estado houvesse a cobrança de multas aplicadas pelo próprio tribunal, e o Supremo acabou declarando isso como inconstitucional. A Constituição não outorga poderes para esses tribunais de contas executarem as suas próprias multas aplicadas e não saldadas no devido tempo. Um habeas corpus também bastante rapidamente foi julgado. Tratava-se de um pedido de soltura, na verdade, de um extraditando que em tese não teria sido entregue, já teria decorrido o prazo da entrega em razão da legislação brasileira, mas que acabou sendo julgado prejudicado justamente porque a entrega já havia sido efetivada. Então, eu destacaria os 2 grandes julgamentos dessa segunda-feira, dessa última sessão plenária de 2016, essa petição, com repercussão em outros mandados de segurança sobre os cargos comissionados no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, e a declaração de inconstitucionalidade da lei do Estado de Rondônia, versando sobre a execução de multas decididas pelo próprio tribunal e a sua executoriedade no próprio tribunal sendo declarada inconstitucional pelo Supremo. Pois é, portanto, então, o plenário do Supremo Tribunal Federal se reuniu pela última vez em 2016 e, como já adiantou a Karina, durante a sessão desta segunda-feira, os ministros analisaram alguns processos, entre eles exatamente uma petição envolvendo a nomeação de pessoas para cargos comissionados no Tribunal de Justiça da Paraíba. Antes do julgamento de mérito, neste caso, os ministros tiveram de decidir se caberia sim ao Supremo Tribunal Federal ou não julgar o caso. Na petição analisada pelo plenário do Supremo, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da Paraíba pedia a nulidade de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça tomada em 2009, que considerou nula a nomeação de pessoas para cargos comissionados sem aprovação em concurso. As nomeações foram feitas após a criação de lei estadual. Antes de analisar o mérito, o STF havia concedido uma liminar suspendendo a decisão do CNJ. Entre as alegações do requerente estava a incompetência do CNJ para declarar inconstitucionalidade de leis e o desrespeito ao contraditório dos servidores. Antes de analisar o pedido e mandados de segurança tratando do mesmo assunto, os ministros tinham que decidir se a competência para julgar o processo era do Supremo ou da Justiça de primeira instância. Outra questão a ser considerada decorre de provocar a presente ação de natureza coletiva, discussão sobre a competência do próprio Conselho Nacional de Justiça ao adotar como fundamento de inconstitucionalidade decisão administrativa. A restrição da linha R às ações mandamentais levaria a conferir à Justiça Federal de primeira instância a possibilidade de definir as competências atribuídas ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua função, subvertendo assim a relação hierárquica
constitucionalmente estabelecida entre os órgãos do Poder Judiciário. Essas circunstâncias evidenciam, na minha compreensão, o acerto da proposta do ministro Dias Toffoli no julgamento da questão de ordem na ação originária 1814 e no agravo regimental na ação originária 1680, no sentido de que, aspas, a competência constitucional desta Corte para apreciação da demanda em face do CNJ pela via ordinária, quando o julgamento da celeuma jurídica, por instância diversa, possa subverter a posição constitucional atribuída ao Conselho na estrutura do Poder Judiciário, fecho aspas, é válida. Essas as razões pelas quais eu estou votando. Quanto a este ponto específico, a competência para conhecermos ou não desta petição, estou reconhecendo a competência deste Supremo Tribunal para o processamento e julgamento desta petição. Eu tenho que destacar para tomar os votos, porque se prevalecer o entendimento que foi firmado na questão de ordenação originária 1814 no agravo regimental, o resultado seria do não conhecimento e, portanto, ficaríamos aqui. Só de me manifestar no sentido de que, quando proferi aquele voto vista, exatamente procurei destacar que haveria casos excepcionais em que, mesmo em uma ação ordinária, se nós não firmássemos a competência desta Corte para julgar estas ações, nós subverteríamos a posição hierárquica, como Vossa Excelência destacou, citando o voto por mim proferido, da posição constitucional do Conselho Nacional de Justiça, permitindo que a instância de primeiro grau anulasse uma decisão. E vejam aqui, são vários mandados de segurança que nós vamos julgar sobre o mesmo ato, o mesmo objeto, e nós vamos remeter a ação anulatória coletiva para o primeiro grau, que pode tomar uma decisão diferente, e só nós poderíamos aqui analisar isso em grau de RE e se houver repercussão geral, subvertendo completamente a posição hierárquica do Conselho. O que eu gostaria de deixar claro, ao me manifestar nesse instante, é que esta é uma posição excepcional. De regra, as ações ordinárias vão para a primeira instância, mas, excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica, nós temos que realmente assumir, e este é um caso evidente, no qual determinar a ida dessa ação anulatória para a primeira instância irá subverter a posição hierárquica do Supremo do Conselho Nacional de Justiça na Constituição. Por maioria, decidiram prosseguir com o julgamento deste caso no Supremo. Já adiantando, primeiramente, o seguinte, esses mandados de segurança, justamente, eles acabarão sendo julgados efetivamente já a partir deste julgamento, cujo mérito nós vamos ver no segundo bloco. Mas antes, Karina, também adiantando um outro ponto, quais os argumentos contra a decisão do CNJ? O principal argumento trazido nessa ação anulatória e também, como a própria ministra Carmen disse, cujo objeto é o mesmo desses mandados de segurança, ao todo 13 estavam elencados na pauta para julgamento, era de que o CNJ teria extrapolado os seus limites de competências para processar e julgar a demanda e, de uma certa forma implícita, teria declarado inconstitucional a lei do Estado da Paraíba que criava esses cargos comissionados. E alegava que essa função judicional de declaração de inconstitucionalidade somente o Supremo Tribunal Federal poderia fazer, ou os órgãos judiciais, não o CNJ, por conta da sua atividade meramente administrativa. Mas o Supremo acabou rebatendo esse argumento e entendendo que o CNJ, e isso a gente vai ver no segundo bloco, teria aplicado definitivamente um entendimento da Suprema Corte para interpretar o princípio do concurso público. A lei teria criado alguns cargos de uma forma com atribuições genéricas que extrapolariam a ideia de cargos comissionados e temporários, criando efetivamente cargos de provimento efetivo, ou seja, aqueles que só podem ser ocupados por aquelas pessoas que passam num concurso público. Então, o CNJ, ao que o Supremo acaba entendendo nesses julgamentos, não teria extrapolado suas funções administrativas, teria mantido uma jurisprudência da Suprema Corte e aplicado o seu entendimento para afastar a possibilidade de que aqueles cargos comissionados e criados pela lei, mas de forma absolutamente irregular, não pudessem ser ocupados. O principal argumento, então, era
exorbitância do poder do CNJ nessa declaração, que acabou sendo refutado pelo Supremo, pelo plenário, e também o argumento de que todas aquelas pessoas que ingressaram com mandado de segurança e que foram prejudicadas, elas não teriam tido o direito do contraditório da ampla defesa, o que também foi refutado pelo plenário do Supremo. Pois é, como já dissemos, o julgamento ele continuou na sessão plenária desta segunda-feira. Superada essa questão preliminar apresentada em questão de ordem, o mérito foi julgado logo em seguida. E é o que nós vamos ver no próximo bloco e ainda o discurso da ministra Carmen Lúcia com os números relativos ao desempenho do Supremo Tribunal Federal durante o ano de 2016. Daqui a pouquinho. Plenárias está de volta com a sessão de encerramento dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal em 2016. No primeiro bloco, vimos que o plenário do Supremo Tribunal Federal teve de decidir se a ação anulatória envolvendo a nomeação de pessoas para cargos comissionados no Tribunal de Justiça da Paraíba era de competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ou não. Superada a questão, o julgamento do mérito da questão. Ao analisar o mérito da ação, a relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, destacou que cargos comissionados devem ser ocupados para exercer cargo de direção, chefia e assessoramento. E ressaltou a importância do CNJ no controle de atos praticados pelos tribunais de todo o país. Ela julgou o pedido do Sindicato dos Servidores improcedente e negou provimento aos mandados de segurança. Concluo ter atuado o órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura aos limites de sua competência, afastando a validade de atos administrativos e, para tanto, adotando como fundamento a invalidade da lei estadual, que ele reputou contrária ao princípio constitucional de ingresso no serviço público por concurso público, pela ausência dos requisitos caracterizadores para a criação de cargos comissionados. Não houve declaração de inconstitucionalidade da qual resultasse anulação ou revogação da lei discutida, mas a exclusão de sua eficácia sobre os atos controlados pelo Conselho Nacional. O que se teve foi apenas, por parte do Conselho Nacional de Justiça, o enfrentamento das nomeações feitas com base nela. No caso, em pauta, além dos indícios apontados pelo Conselho Nacional de Justiça de comedimento de fraude ao que decidido na ação direta de inconstitucionalidade 3233, a leitura das atribuições conferidas aos cargos para os quais se deram as nomeações evidencia burla ao comando constitucional previsto no artigo 5º da lei do artigo 37 da Constituição. O dispositivo não explicita as atividades a serem desenvolvidas pelos nomeados para o cargo em comissão de assistente de administração, limitando-se a atribuir o desempenho de, aspas, atividades administrativas genéricas, expressão de conceito jurídico indeterminado que legitimou a conclusão do Conselho Nacional de Justiça no sentido de que os comissionados não passariam de, aspas, assistentes para múltiplas funções comandadas para execução de operações materiais burocráticas. E nem se alegue que o exercício dessas atividades em caráter de confiança ou na prestação de assistência a setores específicos poderia atrair o figurino constitucional delineado no inciso 5 do artigo 37 da Constituição Brasileira, porque essas circunstâncias não têm como consequência alterar o fato de a lei não apresentar as atividades descritas, as funções de comando inerente aos cargos, não haver referência à direção e chefia, nem prestação de assessoria técnica diretamente relacionada ao exercício dos membros do poder nomeante. Tampouco se extrai da lei paraibana, vínculo de confiança a explicitar o regime de livre nomeação e exoneração característica dos cargos comissionados. Estou citando, em apoio a esta tese, o que já foi examinado por este plenário, por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade 1141, relatado pela ministra Ellen Grace, medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2427, relatada pelo ministro Nelson Jobim, e dentre outras. E por isso, eu considero válida a atuação do Conselho Nacional de Justiça e voto no sentido de julgar improcedente a presente ação anulatória do ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado na decisão do procedimento de controle administrativo número tal.
como voto. O voto da ministra Carmen Lúcia foi acompanhado por todos os ministros. Senhora Presidente, acompanho integralmente a conclusão de Vossa Excelência. O exame que fiz me conduziu a esse mesmo destino. A lei estadual nova, ou teor repaginado, usurpa a regra do concurso público, portanto, não tenho dúvida alguma que há uma bula na criação desses cargos em comissão para destinatários que em comissão, a rigor, não são. E, além disso, me parece que o voto de Vossa Excelência bem delimita a atribuição e o exercício que fez dessa atribuição o Conselho Nacional de Justiça. Trata-se, na verdade, de aplicar o que este tribunal já declarou inconstitucional, portanto, aplicar uma nulidade constitucional que esse tribunal já reconheceu em diversos precedentes. Estou me ancorando, por exemplo, também mencionado por Vossa Excelência, na ação direta de constitucionalidade 3233, relator o ministro Joaquim Barbosa. Portanto, senhor presidente, estou acompanhando integralmente Vossa Excelência e creio que isso levará, se esta tese for predominante, à denegação da ordem de todos os mandados de segurança, no que também, como consequência, já... Estão apensados. E que estão apensados. É assim que voto, manifestando minha total concordância. Ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu. Havia aqui 3 questões centrais: saber se o Conselho Nacional de Justiça pode reconhecer a inconstitucionalidade. A segunda, saber se de fato a norma era inconstitucional. E terceiro, saber se houve violação do contraditório. Eu acompanho a Vossa Excelência e entendo que quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não aplicá-la, sob pena de estar violando a Constituição. No que acompanho, Vossa Excelência até fez a distinção entre não aplicar lei inconstitucional ou declará-la inconstitucional. Concordo com esse ponto, tenho defendido isso na turma, embora a matéria não seja pacífica. Concordo também que é inconstitucional esse artigo 5º e que, na verdade, procurou contornar a decisão anterior do próprio Supremo. E acho que aqui é uma hipótese excepcional em que não se impõe o contraditório. Portanto, estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Teori Zavascki. Presidente, a questão da legitimidade de uma autoridade administrativa deixar de aplicar uma lei por considerá-la inconstitucional é uma questão delicadíssima, nós sabemos disso. Mas nesse caso específico, e especialmente em se tratando do CNJ, eu penso que o voto de Vossa Excelência equacionou adequadamente a matéria. Eu estou acompanhando Vossa Excelência na ação ordinária e nos mandados de segurança. Denegados. Ministra Rosa Weber. Cumprimentando Vossa Excelência pelo voto, presidente, eu endosso integralmente os fundamentos que esgrimiu e acompanho, inclusive, denegando a ordem nos mandados de segurança. Pois não. Ministro Dias Toffoli. Bem, eu cumprimento Vossa Excelência pelo voto que esgotou toda a matéria, tanto na questão preliminar como agora na de mérito. Acompanho e subscrevo totalmente, senhora presidente. Denegando já os mandados de segurança. Ministro Ricardo Lewandowski. Também, senhor presidente, eu acompanho integralmente Vossa Excelência. O caso é delicado e, a meu ver, tanto quanto intrincado, mas Vossa Excelência soube distinguir muito bem, a meu ver, até fazendo a gentileza de citar um voto meu acolhido pelo plenário, no sentido de se afirmar que o CNJ não pode incursionar na seara do controle abstrato de inconstitucionalidade. Eu sempre fiz muita questão desta posição, que é do Supremo, insisti muito sempre com o CNJ, mas aqui nós temos uma diferença muito clara, Vossa Excelência assentou muito bem. Aqui o CNJ meramente está aplicando aquilo que a Constituição diz que é de sua competência no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2º, que é zelar pela observância do artigo 37 da nossa Carta Magna. E o que se vê na decisão contestada do CNJ é que o CNJ não declara inconstitucional a lei sobre a qual ele se debruçou, mas simplesmente ele invoca precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal para determinar a exoneração daqueles servidores que foram contratados em
desconformidade com aquilo que a lei, que a Constituição estabelece no artigo 37 e que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem vergastado. Karina, também houve o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade de destaque nessa sessão, como você já adiantou, inclusive, no início exatamente. No início do programa, nós havíamos falado que o Supremo declarou a inconstitucionalidade, não da lei toda rondoniense, mas apenas de um dispositivo que permitia que as multas que tivessem sido determinadas ou decididas definitivamente pelo Tribunal de Contas do Estado pudessem ser executadas no próprio tribunal. E isso o Supremo disse que é absolutamente inconstitucional, porque a Constituição não outorga esse tipo de competência a esses tribunais que, de uma certa forma, estão vinculados ao Poder Legislativo e não são órgãos do Poder Judiciário, efetivamente. Um questionamento que era feito também era sobre a criação da advocacia junto ao próprio tribunal, as procuradorias junto aos tribunais de contas do Estado. E o Supremo disse que isso é permitido, é constitucional, mas só não pode executar as multas aplicadas por esse tribunal. Então, com isso, encerrou-se a sessão plenária da segunda-feira com esses dois grandes julgamentos de destaque, confirmando a jurisprudência do Supremo também, tanto no caso das atribuições do CNJ, que simplesmente aplica uma jurisprudência do Supremo em nada se declarando inconstitucional implicitamente, como se alegava naquela ação anulatória, e também a declaração de inconstitucionalidade dessas multas, da executoriedade dessas multas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, reafirmando também a jurisprudência do Supremo. Finalizados os julgamentos na última sessão plenária do ano do Supremo Tribunal Federal, como é tradição, o encerramento da sessão foi marcado pelos discursos das autoridades do plenário, a começar pela ministra-presidente Carmen Lúcia, com um balanço das atividades do ano de 2016. Ao final da sessão, a ministra fez um balanço da atuação do Supremo em 2016. Foram 80 sessões plenárias, 36 ordinárias e 44 extraordinárias. Este ano foram protocolados mais de 90 mil processos no STF. Desse total, quase 57 mil já foram distribuídos aos ministros. 20% não foram distribuídos porque continham alguns vícios. Ao todo, são mais de 61 mil processos para análise. Desse total, 14 mil processos originários e mais de 46 mil recursos. O Supremo publicou 12.819 acórdãos, 13 mil de julgamentos colegiados e 94 mil monocráticos. Após a divulgação do balanço, a ministra Carmen Lúcia encerrou as atividades do Supremo em 2016. Eu gostaria de agradecer, acho que posso fazer em parte em nome do ministro Lewandowski, que conduziu o tribunal na maior parte do ano, mas no meu nome, também do ministro Dias Toffoli como vice, a todos os ministros, ao Ministério Público, aos senhores advogados que nos acompanham, aos servidores. Agradeço a todos e desejo a todos um muito feliz final de ano, Natal, um ótimo Réveillon para todo mundo, que seja um despertar novo para o Brasil e para todos nós. Muito obrigada. Pois não. Presidente. Por favor. Na qualidade de mais antigo, hoje no plenário, digo que o encerramento desse ano impactante, que foi o ano de 2016, é muito bem-vindo. E retribuo a Vossa Excelência os votos por si veiculados. Muito obrigada. Senhora Presidente, ao encerramento do ano judiciário, o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, não poderia deixar de homenagear o Tribunal. E peço venha aqui para repetir os dizeres de Rui. Sendo essa instituição peculiar ao tipo federativo de origem americana, ou segundo a teoria de Marshall, a natureza das constituições rígidas, essa a instituição pela qual o Supremo Tribunal Federal está de vela, na cúpula do Estado, a todo o edifício constitucional, sendo, torno a dizer, essa instituição, a todas as outras sobreeminente neste ponto de vista, a instituição equilibradora por excelência do regime, a que mantém a ordem jurídica nas relações entre a União e os seus membros, entre os direitos individuais e os direitos do poder, entre os poderes constitucionais uns com os outros, sendo esse o papel incomparável dessa instituição, a sua influência estabilizadora e reguladora influi de um modo nem sempre visível, mas constante, profundo, universal na vida inteira do sistema. Nem ela sem ele, nem ele sem ela poderiam subsistir um momento. Desejando a Vossa Excelência, a todos os ministros e aos servidores do Tribunal, um bom Natal e um merecido descanso, o Ministério Público reitera mais uma vez as suas homenagens à Corte.
Muito obrigada, Vossa Excelência. Ministra Grace. Obrigada, senhora presidente, senhora ministra, senhores ministros. Também não poderia deixar aqui de parabenizar Vossas Excelências pelo ano de trabalho tão intenso. Essa Suprema Corte, todos nós sabemos, foi chamada a se debruçar e a se posicionar sobre temas da mais alta relevância para toda a nação brasileira. E como não poderia deixar de ser, essa Suprema Corte soube trazer a pacificação que a sociedade sempre almeja e sempre espera. Também desejo aqui, em nome do Presidente da República e em nome de todos os membros da Advocacia Geral da União, um Natal abençoado, que esse período de descanso seja extremamente oportuno para a renovação das forças. Todos nós sabemos tão imprescindível, né, para o enfrentamento dos desafios do ano de 2017 que já se aproxima. Estendo igualmente esses votos de um bom Natal aos membros do Ministério Público, na pessoa do Dr. Bonifácio Andrada, e desejo a Vossas Excelências, então, um Natal feliz e um ano novo também de muita paz e prosperidade. Muito obrigada. Obrigada, Vossa Excelência. As manifestações constarão dos registros deste tribunal. Senhores ministros, está encerrada a presente sessão e, com isso, encerrada as atividades do plenário deste ano de 2016. Muito obrigada a todos. Durante todo o mês de janeiro, teremos a oportunidade de rever os principais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal durante o ano de 2016. Para você, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E, claro, para você também, Karina. Para todos nós, Cadu. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.